três pontos importantes que você deve considerar para ter saúde. Um é o coração. Caminhada, bicicleta, natação, qualquer tipo de exercício com características aeróbias, seguramente o seu coração vai agradecer muito. E para isso, de 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana. E gradativamente, se você tiver 40, 50 minutos, melhor. Bem, uma dica. Vamos imaginar que você não tem pouco tempo. Faça 10 de manhã. Se tiver mais tempo, 10 à noite. Você pode pegar esses 30 minutos e dividir em 3 parcelas, como se fosse um pagamento de cartão de crédito. Você entendeu? Então o seu coração vai agradecer muito. Segundo, os seus músculos esqueléticos. Com o passar do tempo, eles vão ficando fracos, enfraquecidos e flácidos. A sua aparência se modifica. Então, você precisa fortalecer os músculos com exercícios para as pernas. Não se esqueça das pernas e do core, porque você precisa das suas pernas por toda a vida, para sentar e levantar da cadeira, caminhar, levar o seu filho, o seu neto para passear, tá ok? E o terceiro ponto são as suas articulações, a mobilidade. Então, os alongamentos muito simples, faça assim, enfim, mobilize as suas articulações. Você entendeu? É simples. Não se espante com essas notícias bombásticas que você precisa se arrebentar para ficar em forma. Isso é para gente jovem, com finalidades estéticas. A nossa conversa é saúde. Saúde você pega leve. Não precisa treinar a exaustão. Isso é para poucos. Ou para atletas, ou para pessoas que estão em busca daquele corpo maravilhoso, que talvez não seja o seu objetivo, tá ok? Então fica aqui a nossa dica, com calma, sem pressa, e lembre-se, respeite o seu corpo. Qualquer sintoma de que algo não está bom, talvez você esteja se exercitando em demasia. Tá Já okay? que você é corredor, seria muito bom ouvir boas recomendações de um médico à prática de atividade física. Olha, eu sou suspeito para falar de exercício, porque primeiro eu acompanho um pouco essa literatura, tento ler tudo que eu posso a respeito da atividade física. E segundo, que eu não tenho só uma formação teórica nessa área. Eu corro, e corro distâncias longas. Na verdade, corro maratonas, que são essas corridas de 42 quilômetros. Por que eu corro distâncias longas? Porque você não consegue improvisar 42 quilômetros. Você diz, semana que vem eu vou correr uma maratona. Não vai, você tem que estar treinado. E esse treinamento leva meses, pelo menos várias semanas. E com isso eu me obrigo a acordar às 5h30 da manhã, 5 horas, e correr 3 a 4 vezes por semana. A atividade física é absolutamente fundamental, porque a vida sedentária é muito ruim, faz muito mal para o organismo. Essa coisa de passar o dia inteiro sentado, andando um pouquinho, voltando, sem estimular, sem forçar os músculos, sem andar, sem fazer exercício, pedalar ou nadar, qualquer tipo de exercício, é muito ruim para o corpo. A atividade física melhora o funcionamento do organismo como um todo, melhora a função cardiovascular, melhora a circulação, acelera o seu metabolismo, você fica com mais dificuldade de ganhar peso ou com mais facilidade para perder o peso que foi acumulado excessivamente. E, além de tudo, para mim, o que eu acho que é o máximo da atividade física é que ela faz bem para o espírito. Você, quando acaba de correr, ou de pedalar, ou de nadar, você sente que você é invadido por uma sensação de paz, de calma. E essa calma vem ligada a um otimismo. Você se sente capaz de tocar o seu dia a dia, de fazer as coisas que você gosta, de cumprir as suas obrigações, de criar coisas novas. A atividade física dá esse tipo de estímulo. E, ao contrário, a vida sedentária te joga para baixo. Por isso, levanta da cadeira e põe o corpo para trabalhar. Você não vai se arrepender, não. O Ellison diz assim, como eu moro no sul, o ar é bastante frio. Faz bem, por exemplo, correr, andar de bicicleta e respirar esse ar. O Ellison, eu, a semana passada, estive numa cidade chamada Nova Prata, na Serra Gaúcha. É muito frio mesmo, não sei como vocês aguentam. E o ar frio, quando entra, vai ser aquecido, né? E aquecido onde? É aquecido nos seios da face. Os ossos da face são ocos, ou malar, o osso frontal, porque o ar, quando entra, vai ser aquecido para não chegar em temperaturas muito baixas
baixas nos brônquios terminais e nos alvéolos pulmonares. Quando o ar está muito frio, às vezes não dá tempo de ser aquecido adequadamente nos seios da face e na passagem até os pulmões. Em algumas pessoas isso provoca um quadro que é um quadro asmático na hora, que o peito começa a ter chiado no peito, tosse com secreção, como se tivesse ar. São pessoas que não são asmáticas, mas o ar frio dispara um quadro muito semelhante. Eu acho que você correr, andar de bicicleta, quando o dia está muito frio, não vale a pena, porque o ar frio desse jeito pode causar problemas de saúde. Muita gente diz, não, eu apanhei uma friagem e fiquei gripado. Isso é besteira. Gripe e resfriado é doença transmitida por vírus. Se você não tiver o vírus da gripe ou do resfriado, você não vai ficar com essas doenças de jeito nenhum. Imagina se fosse assim. Já pensou como era a vida na Noruega, na Finlândia? 6 meses de inverno, a população toda estava gripada o tempo inteiro, né? Na verdade, a gente deve evitar. O que alguns atletas fazem para poder correr, andar de bicicleta, é usar uma faixa de um tecido, isso vende em casas de esporte, que fazem um anteparo e não permitem que o ar chegue muito gelado nas mucosas respiratórias. A asma não tem cura, mas pode ser controlada a ponto de permitir uma vida normal. Algumas medidas básicas ajudam muito. A primeira delas é identificar o que provoca a crise e não ter mais contato com esse agente. Oi, doutor Drauzio, o senhor pode falar sobre refrigerante e o mal que ele causa na saúde? Olha, eu tinha um professor na faculdade de medicina que fazia uma pergunta genérica para os alunos, dizia assim, o que é veneno? E ficava todo mundo, como que é veneno? É o que faz mal para a saúde. Ele dizia, veneno é qualquer coisa em excesso. A água em excesso é um veneno, a gente morre se ficar bebendo água, sem parar um minuto, não é? E o refrigerante também depende de quanto a pessoa toma. Pessoas que tomam quantidades pequenas não têm problemas maiores. O que eu vejo de mal nos refrigerantes é o que são. Por que você gosta tanto de tomar refrigerante? Porque chega uma hora do dia que fala, eu tenho que tomar, eu não vou falar nome nenhum, né? Mas tem gente que àquela hora fica desesperada para tomar o refrigerante. Porque eles vêm com cafeína. E cafeína é uma droga que causa dependência. É o cafezinho que você toma, é inocente, porque não é uma droga lícita, mas causa dependência. Você começa a tomar café, a gente não para, vai tomando cada vez mais. E o refrigerante tem essa característica, com a desvantagem de que ele é doce. O refrigerante comum vem cheio de açúcar, ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, e isso faz mal. Açúcar em grandes quantidades faz você ganhar peso, cria uma série de problemas no metabolismo das gorduras. Os refrigerantes diet têm a vantagem de não ter açúcar, mas tem o sabor doce. Há uma discussão grande na literatura se o refrigerante diet não deixa o paladar treinado para comer mais açúcar, mais doces, mais alimentos açucarados. E o segundo inconveniente dele é que tem gás, não é? Eles vêm com gás e isso distende o estômago. Especialmente as pessoas que tomam refrigerantes às refeições. Não é um bom horário para tomar, porque aquele gás liberado distende o estômago e dilui os sucos digestivos que estão no interior do estômago. Você enche aquilo de líquido e distende o estômago porque o gás se liberta e dessa forma a ação dos sucos digestivos fica prejudicada. Eu acho que o maior problema dos refrigerantes é esse vício, vamos colocar entre aspas, que ele causa, né? É gente que começa a tomar refrigerante o tempo inteiro, crianças inclusive. Há crianças que não bebem água, só tomam refrigerantes. Eu acho que não é bom. Eu, pessoalmente, não tomo refrigerante. Parei de tomar refrigerante, William, acho que você nem era nascido nessa época. Para mim não é uma coisa legal, não. Quantos litros de água eu devo beber todos os dias? Eu canso de ouvir essa pergunta. E a minha resposta é, não sei. Não tenho ideia de quanto você precisa beber. Por quê?
Porque depende. Depende do ambiente em que você se encontra. Um dia em que a temperatura está 12 graus, você tem uma transpiração muito menor do que um dia que está 30 graus. No dia de calor, tem que beber mais água do que no dia de frio. Depende da atividade física também. O dia que eu passo o tempo todo sentado no escritório, trabalhando, etc., eu não vou querer ter que beber a mesma quantidade de água do que aquela num dia em que eu estou me movimentando, correndo, fazendo exercício. Quais são os critérios que a gente deve usar para saber quanta água deve ser ingerida? Tem gente que anda com a garrafinha bebendo o tempo todo. Não é bom também, porque você pode causar uma diluição do sangue dessa maneira, aumentando muito a quantidade de água, bebendo muito mais do que aquela que é necessária. Uma regra prática, mais ou menos empírica, é lógico que sujeita a diversos tipos de erro, é olhar a cor da urina. Porque a cor da urina reflete a hidratação. A urina não deve ter cor de suco de maçã, aquele amarelo carregado assim, não é? Não deve. Quando está concentrada dessa maneira, é porque você está um pouco desidratado e tem que tomar mais líquido. Ela não deve ter cor de água também, límpida completamente, porque se ela tem essa cor límpida, é porque você está super hidratado, está bebendo mais água do que precisava. A cor ideal da urina é a cor de uma limonada, mais ou menos. Então, dessa cor, provavelmente você está bem hidratado. Uma forma mais rigorosa, qual seria? Seria você, por exemplo, chega no escritório 8 horas da manhã. Meio-dia você para de trabalhar e vai almoçar. Então, se você se pesar às 8 horas da manhã e não tomar nenhum gole de água até meio-dia, e se pesar ao meio-dia outra vez e você verificar que perdeu, sei lá, 200, 300 gramas de peso, essa é a quantidade de água que você precisa tomar para repor o que foi perdido. Se você fizer isso durante alguns dias, você vai ter uma média de quanto você perde de água no ambiente de trabalho. Lógico que essa quantidade vai ter que ser aumentada se você estiver numa atividade na rua, exposto ao sol, ou se movimentando muito rapidamente. Água tem que ser usada com critério. Nós temos a necessidade de beber água quando a gente sente sede. Ficar tomando água sem sede nenhuma, aos pequenos goles, não tem nenhuma utilidade. Nós hoje vamos falar sobre o sódio. É o sódio mesmo, esse aí do sal de cozinha comum, né? O sódio é muito importante no organismo porque ele faz a regulação da quantidade de água que o organismo retém ou elimina. Quando você ingere uma dieta muito rica em sódio, o organismo retém água para diluir esse sódio todo. Quando a quantidade de sódio cai, o organismo elimina a água, porque esse equilíbrio tem que ser muito cuidadoso e ele é mantido assim sem que a gente perceba. O problema é que quando eu ingiro muito sódio e o organismo retém bastante líquido, a tendência qual é? A tendência é aumentar a pressão do sangue no interior dos vasos sanguíneos. Por isso existe uma relação muito importante entre quantidade de sódio no organismo e os valores da pressão. Quando essa quantidade é excessiva, a tendência da pressão é subir, é fazer o que nós chamamos de hipertensão arterial. Muita gente tem dúvida se sal e sódio é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não. Você às vezes compra um produto no supermercado, vem lá escrito o teor de sódio que ele contém. E aí você diz, mas isso aí é a quantidade de sal que está dentro do produto? Não, a conta é facílima. O sal de cozinha, o sal comum esse, é constituído por sódio e cloreto. É o famoso NaCl da química, não é? É sódio e cloreto. Como é que eu transformo sódio em cloreto de sódio e vice-versa? Você vai comer uma certa quantidade de sal. Quanto tem de sódio nesse sal? A conversão é muito fácil. Você pega a quantidade de sal, por exemplo, 10 gramas de sal, cloreto de sódio. Quanto tem de sódio aí? Divide por 2,5, por 2,5.
Então, você tem 10 gramas de cloreto de sódio, divide por 2,5, você está ingerindo 4 gramas de sódio. A conta é só essa. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde brasileiros recomendam que nós devemos ingerir até 5 gramas de cloreto de sódio por dia. A média dos brasileiros é de 12 gramas. Nós estamos distantes daqueles 5 que são tidos como limite inferior. E faz mal o sódio? Não. O sódio é essencial para o funcionamento do organismo. No passado, a medicina o que fazia? Pegava uma pessoa com pressão alta e tirava completamente o sal, mandava comer sem sal nenhum. Isso mudou. A gente sabe que não se deve fazer isso, se deve manter uma quantidade menor, porque ela tem um problema de saúde, que é a pressão alta, mas ela tem que comer sal em quantidades pequenas. E nós, que não temos nenhuma dessas doenças, nós temos que comer quantidades que não sejam exageradas, porque quantidades exageradas de sal retém muito líquido no organismo, e isso força um pouco o coração e os vasos sanguíneos. O sal é fundamental para dar gosto nos alimentos, não é? Agora, nós temos que distinguir o que é necessidade de sal e preferência por sal. Necessidade o que é? Quando baixa muito a quantidade de sal no organismo, nós temos necessidade de comer alguma coisa salgada. O sal é fundamental. Agora, preferência é outra coisa. Preferência é o gosto pelo sal. E o gosto pelo sal, a gente adquire e pode dar preferência aos elementos muito salgados, porque vai se habituando com aquele sabor mais salgado. Você vê que às vezes tem 2 pessoas numa refeição e uma delas fala, nossa, essa comida está muito salgada, e a outra fala, não, para mim está boa. Quer dizer, isso é a preferência. Essa preferência pode ser modulada, isto é, você pode ir reduzindo devagar a quantidade de sal para se habituar com quantidades menores. Além disso, é um recurso fundamental, que é utilizar condimentos na preparação dos alimentos. E os condimentos, como dão um gosto forte, você pode usar quantidades menores de sal. O sal é importante para dar gosto para os alimentos, mas ele não é a única substância capaz de fazer isso. Eu preparei aqui uma listinha de condimentos que podem ser utilizados e que ajudam a salgar menos os alimentos. Ervas secas ou frescas. Aí entra alecrim, manjericão, louro, orégano, cebolinha. Especiarias inteiras ou em pó, canela, cravo, semente de mostarda, páprica, etc. Frutas ou suco de frutas. Legumes aromáticos. Aí entra cebola, alho, salsão, gengibre, etc. E as pimentas em geral. Os condimentos dão muito sabor para a comida e com isso você pode reduzir um pouco a quantidade de sal. Hoje nós vamos falar sobre o sono. Dormir é uma função fisiológica tão natural, né? Você deita na cama, está com sono, dorme, acorda no dia seguinte. Mas dormir virou um martírio no mundo atual, porque a gente tem trabalho, tem movimento, tem compromissos sociais à noite e no dia seguinte tem que acordar cedo e precisamos colocar o despertador. As pessoas me perguntam quanto tempo é o ideal de sono. Depende, varia muito. Você tem gente que dorme 5 ou 6 horas e se sente bem. Outros precisam dormir 8 ou 9 horas para acordar bem. Com a idade, a necessidade do número de horas de sono diminui. Você vê que a criancinha pequena dorme praticamente o dia inteiro, acorda, mama e dorme de novo, né? Depois, com a idade, a gente vai dormindo menos. Agora, uma forma boa de você saber qual é o número de horas ideal para o seu caso, é fazer o seguinte. Primeiro, você tem que dormir um número de horas de tal forma que você não tenha sono durante o dia. Se você está dormindo e não sente sono nenhum, só vai ter sono à noite, provavelmente está dormindo o número de horas adequado. Segundo, você pode saber qual é o número de horas ideal para você quando você deita, dorme e acorda sem despertador. Esse número provavelmente é o número certo. A terceira forma é você ver quanto você dorme, qual é o número de horas que você dorme durante as férias. Está relaxado, não tem compromisso, aquele número de horas que você dorme é provavelmente o ideal para você. Nós temos no Brasil uma epidemia de remédios para dormir.
Os comprimidos para dormir são os mais vendidos de todos os medicamentos em muitas cidades brasileiras. O medicamento é ótimo, né? Você vai lá, toma um remedinho, dorme, que é uma maravilha. Mas ele tem dois problemas. Primeiro, vicia. Muitas dessas drogas causam dependência química e você não consegue mais dormir se não tomar o remédio. Segundo, todo medicamento psicoativo, aliás, toda droga psicoativa, age no cérebro e ela provoca tolerância, isto é, cada vez você precisa de doses mais altas para sentir o mesmo efeito. Então você vai tendo que aumentar as doses e depois mesmo doses altas não fazem você dormir a noite toda. E aí você faz o quê? Troca de remédio e começa tudo de novo e entra nesse inferno que é uma função fisiológica normal, que podia ser executada normalmente, passa a depender de uma droga química. Quais são os cuidados que nós temos que ter com o sono? Primeira coisa é tentar dormir no mesmo horário. Porque nós temos um relógio biológico, né, que funciona em função do claro e do escuro, da noite e do dia. Esse relógio biológico, você começa, um dia dorme à meia-noite, outro dia dorme às 9 horas, outro dia às 3 da manhã, ele se confunde. E aí o sono começa a aparecer nos horários mais variados. O ideal é que se pudesse dormir todos os dias no mesmo horário e acordar no mesmo horário do dia seguinte, inclusive nos fins de semana, o que nem sempre é possível. Segundo, quando você, antes de dormir, não toma álcool, não tome café, porque a cafeína é um estimulante poderoso, não fume antes de dormir e alguns dizem que fazer exercícios vigorosos antes de ir para a cama também atrapalha o sono. Cafeína eu acho que é o principal. Tem gente que diz, eu tomo café e vou deitar. Aí se pergunta, você dorme bem? Não, nunca dormi bem. Experimenta tirar a cafeína, experimenta parar de tomar café ao meio-dia para ver se o seu sono não melhora. Outra coisa importante, não fique vendo televisão na cama, porque isso tira o sono. A luz branca da televisão é um estimulante poderoso. A luz branca, aquela luz azulada também que vem, bate nos olhos, impressiona a retina, é um estimulante e tira o sono. Você pode fazer o seguinte, você vai deitar, não consegue dormir, não fica muito tempo, fica se debatendo na cama. O ideal qual é? Os especialistas sempre recomendam que você saia da cama. Pega um livro, um abajur com uma luz fraca, indireta, se possível uma luz não branca, uma luz mais amarelada, e você fica lendo um pouco. E depois volta a deitar outra vez. Não use a cama como sofá. Você passa o dia jogado na cama, depois na hora que você deita, o corpo não reconhece a função daquele lugar onde você passou o dia inteiro jogado. Cama é lugar de dormir e de fazer sexo, acabou. Fora disso, senta em cadeira, vai para um sofá. É muito importante que você evite grandes variações de temperatura. Procurar manter o quarto numa temperatura ideal, nem muito fria, nem muito frio e nem muito quente. Esses cuidados, se você tomar com regularidade, fica mais fácil pegar no sono. Dormir é uma função fisiológica, tem que ser fácil dormir. A gente não pode enlouquecer na cama. Muita gente dorme bem, deita e dorme. E depois acorda às 2 ou 3 horas da manhã e aí fica rolando de um lado para o outro e não consegue mais conciliar o sono. Nesses casos, um abajurzinho, luz amarela, leia um pouquinho. Você acordou, está sentindo que está difícil pegar no sono, não espera meia hora, em 5 minutos dá para perceber. Leia um pouco. Normalmente, depois de alguns minutos de leitura, o sono volta. A Beatriz diz assim, tenho 20 anos, e não consigo correr por mais de 1 minuto. Faço caminhada com umas corridinhas, por 1 hora, 3 a 4 vezes por semana, mas meu fôlego não melhora. Ter feito cirurgia para reparar sopro cardíaco, né, aos 19 anos, interfere em algo? Uma boa pergunta, Beatriz. O primeiro passo para quem fez uma cirurgia cardíaca como você é ouvir o cardiologista. Ele é a pessoa indicada para fazer uma avaliação da função do seu coração e organizar um programa que você possa fazer exercício
até onde você pode levar a frequência cardíaca para esse seu caso em particular. Então, o cardiologista é que tem a palavra final. Quanto à falta, se ele achar que está tudo bem, que você pode levar a vida normal e tem condições de solicitar o coração com um pouco mais de intensidade, quer dizer, fazer o coração bater mais depressa, o que você tem que fazer? A falta de fôlego é a falta de preparo físico, desde que o coração esteja bem, é lógico, né? É a falta de preparo físico. Como é que você obtém o preparo físico? Olha, andar por 1 hora, 3 a 4 vezes por semana, tá bom, é um bom exercício esse. Agora, é evidente que se você puder correr um pouquinho, você vai melhorar, vai se tornar uma atleta mais preparada. Então, acho que o caminho é esse mesmo, é você corre 1 minuto, vai devagar, corre 1 minuto, depois anda, depois corre 1 minuto e meio, mais devagar ainda, depois anda, depois corre 30 segundos, um pouco mais depressa. Não faça sempre a mesma coisa. Altere momentos em que você corre mais depressa, por tempo menor, e momentos que você corre mais devagar, por um tempo um pouco maior. Mas no seu caso em particular, como você teve a cirurgia cardíaca, quem tem que dar a palavra final é o cardiologista. O Guilherme diz assim: Drauzio, é importante a prática de esportes numa fase de estudos intensos como a do vestibular? Lógico que é, Guilherme. Lógico, fundamental. Mais ainda nessa fase. Por quê? Porque se a fase é de estudos intensos, você estuda sentado, em geral, olhando o computador ou escrevendo. E essa coisa de ficar na vida sedentária o dia inteiro faz muito mal para os músculos, faz mal para as articulações e faz mal para o espírito. Passar o dia sentado dá um cansaço ruim. É um cansaço que te deixa mole, que te dá vontade de sentar de novo. Só que quando você senta, você não descansa, porque você está cansado é de ficar sentado justamente. O exercício físico, ao contrário, ele ativa os músculos, faz os ligamentos, as articulações comprimir, descomprimir o tempo todo. Ele tem a vantagem de ser ansiolítico e antidepressivo. O exercício físico reduz o estresse. Então, eu acho que essas fases de estudos intensos, como o vestibular, é o exemplo talvez mais importante, é muito mais necessária a atividade física. Não importa, você não precisa fazer 2 horas, você faz 15 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver, sobe escada, corre um pouco, anda, dá uma volta de bicicleta. Quanto mais atividade física, melhor. Porque, além disso, o exercício físico dá um otimismo na gente. Faz você acreditar que você é capaz de resolver todos os problemas. O vestibular é um deles.